Bem-vindos ao canal Casos e Pistas. Antes de começarmos, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum episódio dos nossos quadros. No quadro de casos brasileiros de hoje, vamos falar sobre uma tragédia que chocou o Brasil em 2019. O assassinato do ator Rafael Miguel e de seus pais. Um crime brutal que envolve ciúmes, controle e uma longa caçada policial. Uma história que mistura drama familiar, a vida de um jovem ator talentoso e a violência de um país marcado por crimes passionais. Mas antes, roda a vinheta. Rafael Miguel ficou conhecido nacionalmente como o menino do comercial de brócolis e mais tarde por papéis de destaque em novelas do SBT. Aos 22 anos, tinha uma carreira promissora e muitos sonhos pela frente. No entanto, sua vida foi interrompida de forma cruel em 9 de junho de 2019, quando ele e seus pais foram mortos a tiros pelo pai da namorada dele, Paulo Cupertino Matias. Neste vídeo, vamos mergulhar nos detalhes desse caso. Quem era Rafael? O histórico de conflitos com o sogro, o dia do crime, a fuga de Cupertino, sua captura e as repercussões que ainda ecoam até hoje. Rafael Henrique Miguel nasceu em 9 de julho de 1996, em São Paulo. Desde muito cedo, demonstrou talento e carisma diante das câmeras. Ainda na infância, ficou conhecido em todo o Brasil por estrelar comerciais de televisão. Um dos mais marcantes foi o famoso comercial de brócolis, onde interpretava um menino que pedia à mãe para comprar o alimento. A propaganda se tornou um ícone da época e apresentou Rafael para milhões de lares brasileiros. Com o tempo, ele consolidou a carreira artística. Em 2009, participou da novela Cama de Gato, da Rede Globo, interpretando o personagem Paçoquinha. Mais tarde, em 2013, entrou para o elenco de Chiquititas, no SBT, Vivendo Paçoca, um papel que o tornaria ainda mais querido pelo público jovem. Fora das telas, Rafael era descrito como um jovem gentil, simples e muito próximo da família. Amava música, tocava piano e tinha plano de crescer artisticamente, também como músico. Apesar da fama, levava uma vida reservada, cercado pelo carinho dos pais, João Alciso Miguel e Miriam Selma Miguel, que eram considerados seus maiores incentivadores e protetores. Mas por trás da rotina tranquila, Rafael enfrentava um grande desafio em sua vida pessoal, o relacionamento com Isabela Tibcherani, e principalmente a relação conflituosa com o pai dela, Paulo Cupertino, que via o namoro com hostilidade extrema. E foi justamente essa tensão familiar que, anos depois, se transformaria em tragédia. Em 2018, Rafael Miguel começou a namorar Isabela Tibcherani, uma jovem de 18 anos na época. O relacionamento trouxe felicidade para o casal, mas desde o início enfrentou fortes barreiras impostas pela família dela. O pai de Isabela, Paulo Cupertino Matias, tinha uma personalidade controladora e violenta. Ele não aceitava que a filha tivesse liberdade e a relação com Rafael foi vista por ele como uma afronta. Cupertino passou a vigiar e intimidar o casal, proibindo Isabela de sair de casa e controlando seus passos de forma obsessiva. Relatos posteriores mostraram que Isabela sofria com esse comportamento abusivo. Rafael, por sua vez, buscava apoiá-la e muitas vezes tentava interceder para que Cupertino fosse mais compreensivo. A mãe de Isabela, Vanessa, e alguns amigos próximos confirmaram que Cupertino não aceitava a vida amorosa da filha. Para ele, o namoro com Rafael era motivo de ódio e revolta. Apesar da pressão, Rafael e Isabela continuaram juntos, movidos pelo carinho que tinham um pelo outro. Porém, os conflitos se intensificaram cada vez mais.
A tensão atingiria o ponto máximo em junho de 2019, quando o encontro marcado para esclarecer a situação acabaria se transformando em uma das maiores tragédias recentes do Brasil. O dia 9 de junho de 2019 marcou de forma trágica a história de Rafael Miguel e de sua família. Naquele domingo, Rafael, de 22 anos, e seus pais, João Alcides Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50 anos, decidiram ir até a casa de Isabela Tibcherani. A intenção era tentar uma conversa pacífica com os pais da jovem, buscando resolver os conflitos e demonstrar que o namoro não era motivo para brigas ou desentendimentos. Rafael acreditava que, com diálogo, poderia mostrar a Cupertino que suas intenções eram sérias e respeitosas. Era, na visão dele, um passo necessário para acalmar a situação e permitir que Isabela tivesse mais liberdade. Ao chegarem à residência, localizada no bairro da Pedreira, na zona sul de São Paulo, Rafael e seus pais foram recebidos inicialmente por Vanessa, mãe de Isabela. A conversa parecia seguir de forma calma, até que, em determinado momento, Paulo Cupertino apareceu. Cupertino estava armado. Sem dar chance para qualquer negociação, ele se dirigiu até Rafael e seus pais e começou a atirar. Foram 7 disparos contra Rafael e outros tiros que atingiram seus pais. O ataque foi brutal e imediato, deixando todos sem qualquer possibilidade de defesa. Rafael e os pais morreram ainda no local, em frente à residência da namorada. Isabela, que estava dentro da casa, ouviu os disparos e correu em desespero, presenciando o horror da cena. Mais tarde, ela relataria que não conseguiu esquecer o momento em que viu Rafael e os pais caídos no chão. A execução chocou a vizinhança, que saiu às ruas assustada com o barulho dos tiros. Muitos vizinhos ouviram os gritos de desespero de Isabela e de sua mãe. A frieza de Cupertino impressionou. Após o crime, ele fugiu imediatamente, sem prestar qualquer socorro, deixando para trás uma cena de destruição e dor. O triplo homicídio rapidamente ganhou repercussão nacional, não apenas pela brutalidade, mas também pelo fato de Rafael ser uma figura pública, um ator conhecido e querido pelo público. O Brasil inteiro ficou em choque com a notícia. Um jovem ator promissor, assassinado ao lado dos pais pelo simples fato de amar alguém que o pai da namorada não aceitava. Após o crime brutal, Paulo Cupertino Matias desapareceu. A polícia iniciou imediatamente uma busca intensa, pois ele havia cometido um triplo homicídio e representava um grande perigo à sociedade. Durante meses, a polícia recebeu diversas denúncias e pistas, mas Cupertino se mostrou astuto em sua fuga. Ele utilizou endereços falsos, mudou constantemente de local e se manteve escondido em diferentes regiões do país. Enquanto isso, a família de Rafael e a sociedade acompanhavam com horror o caso. Isabela Tibcherani deu entrevistas emocionadas, relatando o sofrimento vivido com um pai abusivo, que não aceitava seu relacionamento com Rafael. A imprensa cobriu o caso extensivamente, lembrando a cada reportagem da brutalidade do crime e da dificuldade de capturar Cupertino. Diversos programas de televisão, jornais e sites nacionais acompanharam cada pista da polícia, mantendo o caso em destaque durante anos. A busca envolveu polícias de São Paulo, Minas Gerais e outros estados, com equipes especializadas em localizar criminosos perigosos. Durante esse período, surgiram relatos de que Cupertino se escondia em casas de parentes e amigos, evitando qualquer contato com estranhos. As redes sociais também foram monitoradas, mas ele se mostrava extremamente cauteloso. Foram quase 3 anos de intensa caçada, marcada por frustrações, expectativas e esperança por justiça. A sociedade e os fãs de Rafael nunca esqueceram o jovem ator, que se tornava cada vez mais uma símbolo da injustiça que muitas famílias
se enfrentam diante de violência doméstica e crimes passionais. A perseguição também trouxe debates importantes sobre segurança, controle familiar e como crimes passionais podem evoluir para tragédias irreversíveis quando há sinais de alerta ignorados. Depois de quase 3 anos de fuga, em maio de 2022, Paulo Cupertino Matias finalmente foi localizado e preso pela polícia em São Paulo. A prisão ocorreu após uma investigação meticulosa envolvendo informações de vizinhos, rastreamento de familiares e monitoramento de rede de contato do criminoso. As autoridades utilizaram técnicas de inteligência policial, garantindo que a captura fosse realizada de forma segura, sem risco para civis. A notícia da prisão trouxe um alívio imediato para familiares de Rafael Miguel, amigos e fãs do ator. Depois de anos de espera, a sociedade finalmente via sinais de que a justiça poderia ser feita. Durante a captura, Cupertino se mostrou resistente, mas não houve confrontos graves. Ele foi algemado e levado sob escolta policial para as autoridades competentes, onde iniciou o processo judicial pelo triplo homicídio que havia cometido. A repercussão foi instantânea. A imprensa nacional noticiou a prisão em tempo real, destacando a persistência das equipes policiais e o fim de um longo período de incerteza para a família de Rafael. Especialistas em segurança e criminologia comentaram sobre a importância da detecção precoce de sinais de violência familiar, ressaltando que casos como esse poderiam ter desfecho diferente se houvesse intervenção antes da tragédia. A prisão de Paulo Cupertino simbolizou o fim da fuga e trouxe respaldo moral para aqueles que acompanharam o caso, mas a dor da perda de Rafael e de seus pais permanece viva na memória do país. O caso de Rafael Miguel ganhou repercussão imediata em todo o Brasil, tanto pelo impacto do crime quanto pelo fato de Rafael ser uma figura pública. Jornais, emissoras de TV e portais de notícias acompanharam cada detalhe do caso, mantendo o público informado sobre os acontecimentos e a busca por Paulo Cupertino. Reportagens destacavam a brutalidade do crime, a dor da família e a dificuldade das autoridades em localizar o criminoso. O caso também abriu espaço para debates sobre violência doméstica, ciúme patológico e crimes passionais no país. Em 2025, o caso voltou aos holofotes com o lançamento do documentário O Caso Rafael Miguel na HBO Max. O documentário trouxe à tona não apenas os fatos do crime, mas também o contexto social, familiar e psicológico que cercou a tragédia. Especialistas em criminologia, psicologia e segurança familiar foram entrevistados, oferecendo análise sobre como a violência pode se intensificar quando sinais de alerta são ignorados. Além disso, amigos e colegas de trabalho de Rafael compartilharam memórias, ressaltando seu talento e caráter. Nas redes sociais, fãs expressaram solidariedade à família e lembraram do jovem ator com homenagens, mostrando como a memória de Rafael permanece viva. Campanhas sobre prevenção à violência familiar também ganharam força, incentivando a denúncia de comportamentos abusivos antes que se tornem trágicos. O caso se tornou referência em estudos sobre crimes passionais e controle familiar, mostrando que, infelizmente, muitas situações de abuso e violência poderiam ter desfecho diferente com atenção e intervenção precoce. Para muitos, Rafael Miguel se tornou um símbolo de injustiça, mas também de conscientização sobre a importância de proteger jovens e famílias vulneráveis diante de pais e parceiros abusivos. O caso de Rafael Miguel nos lembra que mesmo pessoas talentosas e promissoras podem ser vítimas de tragédias que poderiam ser evitadas. A violência familiar, o controle extremo e o ciúme patológico são fatores que, quando ignorados, podem transformar vidas em horror. Rafael e seus pais perderam a vida de forma brutal, mas sua história continua viva na memória de quem o conheceu e de milhões de fãs. O documentário lançado recentemente reacende essa discussão e nos lembra da importância
de estar atento aos sinais de abuso e apoiar vítimas antes que seja tarde demais. Cada caso como este nos leva a refletir sobre a sociedade em que vivemos, sobre a responsabilidade coletiva e sobre como podemos agir para proteger famílias e jovens em situações de risco. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com amigos e não esqueça de se inscrever no canal Casos e Pistas para acompanhar nossos próximos episódios. Queremos ouvir você. O que pensa sobre este caso, sobre a violência familiar no Brasil? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante. Muito obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias que intrigam, chocam e fazem refletir. Até o próximo caso.